Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá qual for o horário que vocês estejam assistindo a esse vídeo. Pessoal, muito obrigado pela presença. Hoje nós vamos falar sobre pronomes, né? Então, pronome é a palavra, né, que substitui nome, por isso a palavra já é pronome, né? Então, seria interessante, sempre que vocês forem trabalhar com essa palavra, né, com essa classe gramatical, ela entende que o lugar dela é ficar sempre no lugar do nome, né? Então, tem um texto aqui que eu sempre gosto de começar com ele, que é um trecho do livro do Pequeno Príncipe. Ele fala assim: e foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Começo a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor. Eu queria que ela, perdão, eu creio que ela me cativou. É isso? Saint-Exupéry. Exupéry. Então, nós vimos aqui que as palavras destacadas exercem função de pronome e elas substituem o nome, né? A próxima telinha que eu vou mostrar para vocês. As palavras em destaque tu, eu, tu, ela estão no lugar dos nomes príncipe, raposa e flor, né? Eu indica quem fala, que é a primeira pessoa do discurso. Tu indica com quem se fala, que é a segunda pessoa do discurso. E ela indica de quem se fala, que é a terceira pessoa do discurso. Então, nós temos aqui, primeiro, quem fala, certo? Com quem se fala, que é a segunda pessoa, e a terceira pessoa, né, isso de quem se fala. Conceito, né? O que vem a ser o pronome, né? Isso propriamente dito. O pronome, eu vou aumentar aqui para vocês, né? Pronto. Pronome, as palavras que identificam na língua os participantes da interlocução, pessoa do discurso, chama-se pronome. Função dos pronomes. Quando ocupa o lugar do substantivo, ele é chamado pronome substantivo. Quem és tu? Tu, pronome no lugar do substantivo, né? Do substantivo raposa, né? Em cima do texto que nós vimos. Aí nós temos o pronome adjetivo, né? O pronome adjetivo é aquele que especifica, né? Então, aqui, valorizo os meus amigos. Meus, pronome que acompanha o substantivo, né? Então, amigos tem a qualidade de ser de alguém, nesse caso, né? O caso da pessoa que falou. Então, nós temos esses pronomes aqui. Nós temos pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos e pronomes interrogativos, né? Então, são seis tipos de pronomes. Vou repeti-los, certo? Pessoais, possessivo, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Palavras que identificam na língua os participantes da primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Pronomes pessoais substituem o nome e fazem referência à pessoa do discurso, dos gramaticais. Primeira pessoa quem fala, segunda pessoa com quem se fala e terceira pessoa de quem se fala. Aqui, esse quadrinho aqui ilustra muito bem. Viver demais para mim. Viver é demais para mim. Estou confuso desde o dia que nasci. Acho que. Deixa eu colocar os óculos aqui, só um pouquinho. Acho que o problema é que nós somos jogados na. Deixa eu tirar a telinha aqui. Tá. E não reparamos. O que você queria? Um aquecimento antes? Então, está falando assim: viver é demais para mim. Eu estou confuso desde o dia que nasci. Então,
Mim e eu, né? Isso são pessoas, pessoais, né, da primeira pessoa, que nós chamamos de pronome pessoais do caso reto e o caso oblíquo, né? Então, você, o lixo que você joga na rua acaba sempre voltando para dentro de sua casa, que tá a baratona aqui, né? Você, pronome de tratamento, usado para se referir à segunda pessoa. Pronome de intimidade e que se usa entre iguais, né? Então ele usa uma forma mais coloquial, né? Que tem uma certa intimidade, que é claro que você não vai chegar por uma pessoa da qual você tem que ter um relacionamento, um tratamento de informalidade. Por exemplo, uma pessoa desconhecida, uma pessoa mais velha, né? Imagine você com 16, 17, 18 anos, enquanto uma pessoa desconhecida de 40, 50, 60 anos não vai chamar de você, né? Não tem essa intimidade. E senhor, senhora, você vai falar com o seu chefe, imagine, daqui a pouco vocês vão começar a trabalhar. O primeiro dia de trabalho, uma pessoa mais velha, você não vai chamar de você, né? Você vai manter uma certa formalidade, que é algo natural, né? Que é algo comum. Pois bem, então temos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, né? Cumpre função sempre, isso é importante, cumpre função sintática de sujeito, tá? E os pronomes oblíquos, né? E é legal também a gente explicar que o oblíquo significa indireto, né? Às vezes o aluno fala, pronome oblíquo, e fica por isso mesmo, ninguém sabe o que é oblíquo. Então eu já digo para você, falo para vocês que oblíquo significa indireto. E esses outros pronomes oblíquos exercem função de complemento, né? No caso, muitas vezes, os complementos verbais. Objeto direto, objeto indireto. Então, são pronomes pessoais do caso oblíquo: me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convoscos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Aqui eu amo livros, né? Então, aqui o pronome pessoal do caso reto, né? No caso eu, né? Esse livro é para eu ler também, pronome pessoal do caso reto. Então, nesse caso aí, exerce função de sujeito, nos dois casos, né? É, os políticos discursavam para eu ouvir, né? Pronome pessoal do caso reto, né? Que eu ouvi, sujeito, né? Pronomes pessoais, a professora sou eu, né? Nesse caso aqui, é predicativo sujeito, né? Mas é muito importante também a gente explicar que vem a ser um predicativo sujeito. Meus amores, predicativo sujeito é o termo que especifica o sujeito, tá? Então, qualifica o sujeito também. Então, a professora sou eu. Pronomes pessoais do caso oblíquo são usados como complemento. Não tem papel de sujeito. Perdão, meu filho lê para mim. Então, lê para quem? Para mim. Os alunos me ajudaram. Esse me é complemento que ajuda alguém, né? Ah, você entregou os textos para eu corrigir, né? Pronome pessoal, caso reto. Você entregou os textos para mim. Pronome pessoal do caso oblíquo, né? Aqui no caso, objeto indireto. Eu ou mim. Eu, pronome pessoal, caso reto, portanto, exerce função apenas de sujeito e nunca de complemento. Isso é importante, né? Você entregou os textos para eu corrigir. E os pronomes pessoais do caso oblíquos, né, isso exercem a função de complementos, né? Por mim, caso oblíquo, portanto, funciona como sujeito, não funciona, perdão, nunca como sujeito, né? E sim como complemento. Eu vou ler de novo essa parte aqui para deixar um pouquinho mais de clareza para vocês. Mim, caso oblíquo, portanto, nunca. Nunca, mais uma vez, nunca funciona como sujeito, e sim como complemento. Ok? Espero que esteja claro para vocês agora, tá?
Você entregou os textos para mim. Seguindo. Entre eu e tu, ou entre mim e ti. Segundo a gramática normativa, o pronome eu, assim como tu, só se usa antes de verbo, do qual é sujeito. Quando não é verbo, portanto, usa entre mim e ti, certo? Então, lembrando, segundo a gramática normativa, o pronome eu, assim como tu, só se usa antes de verbo, do qual é sujeito. Nunca há verbo, portanto, certo? Use sempre entre mim e ti. Quando obstáculos surgiram entre mim e ti, certo? Entre ti e mim, entre mim e você, entre nós. A expressão a gente, né? A gente usa muito na forma coloquial, né? Então, aqui, a expressão a gente é usada no nível coloquial, já falei para vocês, né? Da fala. Portanto, é perfeitamente aceitável em textos coloquiais, né? Então, aqui, nunca no texto formal, né? Então, no texto formal, devemos usar nós, no caso, né? Então, nesse caso, a gente é coloquial, né? A gente quer comida, né? Nós precisamos de alimento. Então, esse aqui são os casos, né? O primeiro aqui, né? Aqui no Sul, a gente esquece todos os problemas, não é isso? Ei, nós não esquecemos nada, né? Isso é legal. Bob, cadê todo mundo? Isso aqui é uma questão bem simples, né? Qual o pronome pessoal adequado cada um desses textos? Trouxe farinha para mim fazer bolo ou trouxe farinha para eu fazer bolo? Isso é importante. Eu sempre gosto de trabalhar os pronomes. Por quê? Quando a gente trabalha os pronomes, as pessoas sempre começam a entender para que nós usamos pronomes. Porque fica passando as regras, fica passando todo aquele monte de pronome para vocês. Não, a ideia é a seguinte: como que nós usamos pronomes, certo? Quais são as formas adequadas, tá? A uniformidade de tratamento é necessária na linguagem formal, né? Concordo contigo, por isso te apoiei na reunião. Concordo com você, por isso o apoiei na reunião. Então, a primeira forma, a primeira é informal, a segunda é coloquial, tá? Intimista. Aqui, né? Você é um bom garoto, eu te admiro, né? Aqui, quando está desobedecendo a norma culta, né? Agora, você é um bom garoto, eu o admiro. Essa aqui é a forma correta, né? Na linguagem formal, é comum a mistura dos pronomes segunda e terceira pessoa, né? Isso é comum mesmo, né? É, quem te vê passar assim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um nada. Quem te ver assim passar por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que te ver assim, sempre linda. É mais ou menos essa é a música, tá? Aquela da Ô Ana Júlia. Eu sei que não sei cantar, mas essa é a música só para você lembrar, né? Los Hermanos. Olha só que ele utilizou T, depois você, depois T, depois você. É muito comum, né? Bom,
Essa aqui é a última telinha que nós vamos ver hoje, tá? E nas próximas aulas nós vamos ver as classificações de todos os pronomes, tá? Aqui tem as tirinhas, né? A comida, deixa eu colocar os óculos aqui. A comida para gato melhorou. Eles já não fabricam ela, olha só aqui, tá errado também, né? Mas tão fedida e repulsiva. Então, não é mais comida de gato, para gato. Mas é isso que nós estamos vendo aqui, tá? São aquelas formas coloquiais, né, que nós utilizamos, tá? A linguagem formal, o Joe fala comida para gato, olha esse pra, né? Que é muito comum a gente usar. Eles já não fabricam ela, também é forma, também é um erro gramatical. Então, não é mais comida para, também é o para, é linguagem formal, né? O correto, né, formal seria da comida para gato, também não é, para gato, por favor, né? Isso. Bom, eu não vou discutir as telinhas. Eu vi passar o diretor, a gente fala assim, né? Eu vi passar o diretor, eu vi ele, não, eu ouvi, né? Quando o verbo pede complemento sem preposição, né? Ele, ela, ele, a, né? Ele ou ela, eles, elas e ele e elas, eles, né? Ou vai para e as. Compare a linguagem formal. Você conhece ele, né? Na linguagem formal, você o conhece? É isso que nós perguntamos, né? O correto é falar, você o conhece? Hã? Pronomes públicos, os, as, depois de certas terminações verbais, convidei a garota para passear. Convidei-a para passear, né? A forma correta. Convidei-a para passear. Devemos arrumar a mesa para o jantar. Devemos arrumá-la para o jantar. Conheçam o Luiz, né? Conheçam-no, tá? Depois, quando ele for nasal, termine no, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Até a próxima, tá? E qualquer dúvida, estamos lá na faculdade, lá no, perdão, estamos lá no colégio para te ajudar, tá? É, a questão de terminar das terminações, é, quando o verbo terminar com R, S, Z, os pronomes o, a, os, as receberão o L, não é isso? Então, fica aqui, ó. Fiz o trabalho, filo, não é isso? Essa é a primeira. Aqui vem a outra. Quis o serviço, quilo. Gente, é uma forma que a gente usa raramente. Tenho certeza que nenhum de vocês usou tal expressão até agora. Tá? Boa noite, obrigado. Bom dia, boa tarde, seja lá qual for o horário que vocês estão vendo esse vídeo aqui. Valeu, turma, muito obrigado.